Olá, muito bem-vindo a mais um Notícia Jato aqui no canal da Aero Magazine. Hoje, o nosso programa ele é uma edição especial. A tela está com essa barra um pouco diferente justamente por isso que nós vamos tratar de uma matéria que inclusive saiu na Aero Magazine desse mês, daqui a pouco eu comento um pouquinho sobre ela, mas que é a indústria aeroespacial dentro do xadrez geopolítico atual. Lembrando, recentemente o presidente Donald Trump emitiu uma série de ordens executivas que abalou bastante aí a relação internacional, especialmente com a Europa, e, de certo modo, também com a China. Isso acabou tendo uma série de questões bem interessantes que se desdobraram muito além das questões ali que ele estava pensando, principalmente em relação à sobretaxa de alumínio e aço, acabou se estendendo, por exemplo, até a indústria de vinho da França está bem preocupada com o desdobramento do que vem pela frente. É um tema bem importante porque mostra quanto ações políticas podem impactar de maneira positiva ou negativa, principalmente o setor espacial. Na verdade, impacta todo mundo, mas como canal aqui nós falamos de aviação, vamos centrar sobre esse tema. E antes até de começar o nosso bate-papo, duas palavrinhas importantes. Primeiro, queria te agradecer por estar aqui sempre comigo. E se por um acaso você for profissional da aviação e tiver interessado em ir no famoso Paris Air Show ou o Salão de Le Bourget, tá aqui em cima, na verdade, aqui o QR Code direto para quem quiser se inscrever no 55ª edição do Salão Internacional de Paris. Meu muito obrigado também à organização do evento por estar sempre acreditando no Aero Magazine e sempre nos apoiando. Então, não se esqueça, está interessado? É só clicar aí no QR Code, vai direto para a página de inscrição. Isso é bem importante lembrar. Os prazos são bastante curtos e eles exigem uma série de comprovações para quem vai como profissional por evento. Se você for apenas entusiasta, também dá para ir no final de semana. Também pelo QR Code você consegue achar ali a parte que tem todos os dados, valores até de ingresso nesse sentido. Bom, então vamos começar a falar objetivamente sobre essa questão da indústria aeroespacial nos últimos meses. Nos últimos meses porque isso começou um pouco antes até da posse de Donald Trump. O motivo aconteceu que muitas indústrias estavam trabalhando bastante para conseguir reestabelecer as suas cadeias de produção que foram fortemente abaladas por tudo o que aconteceu no mundo desde março de 2020, ou seja, 5 anos atrás, o mundo basicamente parou por conta de uma doença e os lockdowns acabaram aí quebrando toda uma cadeia produtiva que agora estava basicamente estabilizada, estava com pouca coisa faltando para conseguir voltar ao normal. Eu anotei uma série de dados aqui, até vou tentar ler, porque é muita coisa, até na edição nessa daqui, na Aero Magazine, tá tudo bem explicadinho ali, o texto está muito completo, mas vamos fazer uma versão um pouco resumida. Um ponto que acho bem interessante é que um estudo feito pelo Gabinete de Responsabilidade Governamental dos Estados Unidos apontou que a indústria aeroespacial já enfrentava dificuldades para obter diversos materiais por conta da ruptura das cadeias de produção. Para você ter uma ideia, a maior parte das empresas que participaram desse estudo reportaram que estavam ainda enfrentando algumas dificuldades para restabelecer 100% da sua cadeia de produção. Isso empresas dos Estados Unidos, algumas evidentemente com filiais fora, ou filiais de empresas principalmente europeias em solo americano. O grande problema foi que quando as coisas estavam parecendo que ia dar certo, o Donald Trump, criando aquela ideia de Make America Great Again, ele acabou colocando uma série de protecionismos bastante criticados pela indústria espacial e por seus rivais políticos e, ao mesmo tempo, também elogiado principalmente por quem vive ali no cinturão da indústria siderúrgica americana, que é basicamente um pedaço da costa leste até o meio dos Estados Unidos, ali na parte norte. Então, uma área muito sensível, principalmente para a questão de empregos. Muitos perderam empregos e grandes cidades ali acabaram entrando em declínio por conta da saída dessas indústrias siderúrgicas dos Estados Unidos ou daquela região. Muitos até migraram para o Canadá, que é bem próximo, e outras simplesmente foram para muito longe comprando aço, por exemplo, do Brasil também. Então, Donald Trump, já ciente aí da pressão política que tinha dos seus eleitores, acabou tendo uma de suas principais medidas executivas de início de governo, colocar 25% sobre a importação de aço e alumínio. Ele até disse que isso facilitaria porque era muito simples, 25% para qualquer um dos dois, sem qualquer crédito e nada. Então a ideia é tentar aí manter os empregos, retomar a indústria siderúrgica americana, que por muitos anos foi extremamente importante, mas como eu disse, ao longo de 2 ou 3 décadas, acabou ano a ano perdendo sua capacidade competitiva e se tornou bastante difícil manter esses empregos, principalmente em cidades menores, que dependiam muito desta indústria ligada à siderurgia. Claro, toda ação tem uma reação, isso vai muito além da física newtoniana. O que aconteceu é que, lembrando para a indústria espacial, quase todo avião, falou quase todo, porque tem alguns diferentes, mas a imensa maioria das aeronaves do mundo são feitas de alumínio e também empregam bastante aço, ou seja, justamente a matéria-prima da indústria espacial nos Estados Unidos
foi sobretaxada em 25%. Isso imediatamente deixou ali o setor bastante preocupado. Desculpa, quase derrubei meu telefone aqui. Que acabaram se preocupando bastante com a situação de que estava acontecendo. Você imagina o seu produto final de imediato ter um sobrepreço de 25%. Na verdade, acaba superando isso porque tem uma cadeia por trás e tudo isso acaba impactando e aumenta esses custos justamente quando você está tentando recolocar a sua indústria e a cadeia produtiva de volta ao lugar. Além disso, o Donald Trump colocou bastante pressão em relação às empresas que têm filiais no Canadá e no México, até por causa da questão ali política, até tem um pouco de ideologia por trás, que não tem nada a ver com o nosso vídeo, mas isso acabou então também deixando os executivos do setor bastante preocupados. O primeiro porque se sobretaxar produtos do México e do Canadá, também vai aumentar ainda mais o custo de produção final de aeronaves nos Estados Unidos. E para piorar, parte dessas aeronaves, às vezes sistemas inteiros, conjuntos complexos, eram feitos nos dois países e levados para os Estados Unidos. Até lembrando, a própria Embraer produz parte dos seus aviões executivos no Brasil e finaliza eles em Melbourne, uma cidade ali na Flórida que faz os aviões executivos, principalmente a família Fino e Praetor. Imagina se do dia para a noite o Brasil entra nessa mesma situação, os aviões acabam sendo sobretaxados porque seus componentes foram feitos fora dos Estados Unidos. Claro, a parte política ali que ele está tentando é de trazer a indústria para dentro do país de novo. Todos os países do mundo buscam isso, o próprio Brasil, de vez em quando se vê que ele aumenta a taxa de importação justamente para priorizar a indústria nacional. Mas no caso dos Estados Unidos e da indústria espacial, isso é muito complexo, porque, como eu disse, Canadá e México têm várias filiais de empresas americanas que produziam fora alguns componentes bastante complexos e levavam para dentro dos Estados Unidos. Se do dia para a noite isso muda, acaba que, primeiro, o imposto torna muito difícil trabalhar na questão competitiva, principalmente com rivais europeus, e também coloca um dilema ali, uma pressão muito complexa dentro ali da gestão de uma empresa. Você imagina que você é o CEO de uma empresa e você tem o problema para resolver. Ou você traz de volta essa indústria para dentro dos Estados Unidos, ou vai ser sobretaxado em 25, 30, até 50%, chegou a ser cogitado em alguns casos aí, nessas declarações públicas, principalmente pelo Twitter, ou X, se você preferir pelo Donald Trump, mas ainda assim, você daí tem um segundo problema. Imagine que você resolva assim, vou levar de volta, porque são 4 anos de governo e eu posso ser prejudicado. A transferência de uma unidade fabril de um país para o outro é muito lenta, complexa e bastante cara, tanto quanto foi tirar dos Estados Unidos e levar para México, Estados Unidos ou qualquer outro país. Isso foi um gradual e não foi do dia para a noite e custou muito dinheiro. O sentido inverso, ainda mais aí com o tempo contando contra, acaba tornando mais cara e complexa. Imagina que você daí tirou, levou de volta para os Estados Unidos e entra um novo governo e diz, pensando bem, pode ficar onde você quiser. Você colocou um custo enorme sobre a sua produção e você acabou se tornando pouco competitivo aí no médio prazo. Se você não fizer nesse momento, você corre o risco de se tornar pouco competitivo já no momento presente. Então está muito sendo avaliado pela indústria espacial, tentando entender até onde vale a pena fazer essa mudança e esperar uma resolução real do governo ou tentar trabalhar dentro das novas regras e ver o que acontece daqui para frente. Então é muito complicado o que está acontecendo, isso só para falar da questão aí de um pouco de fronteira México, Canadá e Estados Unidos e também a questão tributária de aço e alumínio, mas vai muito além disso. O Donald Trump também tem colocado uma série de pressões aí sobre a Europa, principalmente na questão da OTAN. Ele tem falado que vai tirar parte do apoio, tem colocado a questão da Ucrânia de uma maneira bastante agressiva, fala agressiva no sentido aí de impor a sua vontade junto aos europeus. Evidentemente são duas opiniões completamente opostas, eu não estou aqui para falar quem está certo ou errado, mas seja como for, isso criou uma série de tensões na Europa, tanto que a Alemanha está querendo se rearmar cada vez mais rápido. Isso para a indústria europeia acaba também tendo um impacto, entre aspas, positivo e entre aspas negativo, falo as aspas aí, porque, como eu disse, toda ação tem uma reação. Para a indústria aeroespacial europeia, você ter uma saída dos Estados Unidos ali de um grande apoiador, principalmente da guerra da Ucrânia, ou de ser o fiador de uma defesa da OTAN contra uma possível e hipotética invasão russa por parte dos territórios ali da Europa, principalmente do leste, acaba criando a oportunidade da indústria local ascender e criar uma série de novos projetos ou ampliar as vendas de aviões atuais. Por exemplo, se pegar o caça Rafale, o próprio Gripen e também o Eurofighter, dá para pensar que dá para ampliar consideravelmente as suas vendas. Porém, ao mesmo tempo, não é tão simples assim, até porque se você quiser ampliar uma linha de produção, você tem que literalmente ter mais espaço disponível. Nos últimos 30, 40 anos, a Europa fez pedidos muito pontuais e você simplesmente querer inundar agora essas unidades fabris com uma série de pedidos vai ser muito complexo. Não tem como simplesmente produzir mais aviões no mesmo espaço físico. Significa que tem que ampliar, então, esse espaço e também conseguir fornecedores. Aí tem dois problemas bastante sérios. Primeiro,
Ampliar uma linha de produção não é tão rápido, como eu disse, mesmo transferir de um país por outro não é simples, você simplesmente construir um galpão não é tão complexo, mas todo o resto, ferramental, equipes altamente especializadas para montar esses aviões, tudo isso é bem difícil e bastante caro. Você imagina que então com um fabricante europeu resolva fazer isso porque tem chance aí de pedidos aumentarem consideravelmente nos próximos anos. Ele coloca, mas de repente tudo muda e volta como era antes. Os Estados Unidos diz: estou disposto sim a ser o fiador aí de toda a defesa da Europa dentro da OTAN e principalmente com essa ameaça, suposta ameaça, né, da invasão russa por parte ali de Moscou por toda a Europa, seja como for. Então, e simplesmente coloca um risco enorme para lá na frente você não conseguir os seus pedidos, já que simplesmente os Estados Unidos voltou a ser um fornecedor confiável e barato de produtos. Vai confiável também é difícil forçar, né, já que tudo depende aí da balança como é que vai ser daqui para frente. Mas tem outro problema, os seus fornecedores, grande parte dos aviões europeus usam componentes americanos, para não falar totalidade. Basicamente é muito difícil existir hoje uma aeronave no mundo que não tenha algum componente produzido nos Estados Unidos ou também na China, que eu daqui a pouco comento um pouquinho sobre também a questão chinesa, que é bem interessante nesse xadrez todo. Mas nesse momento, se quiser ampliar, por exemplo, a linha de produção de qualquer avião, vai ter que negociar com os Estados Unidos. As empresas são privadas, mas as regras ali são sempre ditadas na questão militar pelo Pentágono e, em último caso, pela Casa Branca. Então, isso também coloca um dilema muito complexo nas relações internacionais, já que se você vai querer comprar motor, componente eletrônico, aviônico, que for, você vai ter que pedir as bênçãos à Casa Branca, ou seja, não adianta bater de frente com o Donald Trump ou qualquer outro mandatário que estiver ocupando a cadeira, e da mesma forma na União Europeia, se também bater de frente vai ser um grande problema, porque a indústria americana também utiliza de uma maneira bastante considerável componentes produzidos na Europa, até patente europeia. Então, próprio Airbus, Lockheed, quanto fabricante, muita coisa também é feito pela Europa. Por exemplo, 787, parte das estruturas dele é feito na Itália, parte é feito na Alemanha. Então, tem bastante coisa que vem de fora e entra para dentro do programa. Então, isso é muito complicado você ter esse dualismo de A versus B, já que toda uma cadeia produtiva está completamente amarrada. E eu também citei rapidamente a questão da China. Donald Trump, lá no antigo governo dele, no primeiro mandato, ele já tinha colocado muita pressão sobre os chineses, alegando que existia ali uma série de deslealdades e risco de espionagem por parte das empresas chinesas. Eu nem vou discordar ou concordar com isso, porque supostamente isso todo um trabalho de inteligência por trás, mas também muita política. Seja como for, o posto que está dado é que os Estados Unidos ampliaram ainda mais a questão de pressão sobre a China, mas é muito difícil você imaginar qualquer componente eletrônico, especialmente telas, que não passe por uma indústria chinesa de forma direta ou indireta. Talvez o produto acabado não saia de uma empresa chinesa, mas alguns componentes deles foram sim feitos na China. Claro, não dá para deixar você, o seu rival, produzir seus mísseis, telas, equipadores, que vai ser utilizado, por exemplo, a sua indústria de defesa. Porém, é bem interessante ter cuidado para evitar que esse tipo de coisa acabe se escalando e se perca o controle. Imagina se os Estados Unidos simplesmente cortam completamente a compra de materiais chineses, isso não vai acontecer, mas imagine que isso acontecesse e de repente tudo parasse, porque, por exemplo, eles não conseguiam colocar telas nos aviônicos, porque de alguma forma algum componente ou a tela inteira saiu de uma indústria chinesa. Então, é bem difícil. E como nada é fácil na geopolítica ao longo de toda a história humana, também tem o fator China atualmente. A China, Pequim para ser mais exato, né, o governo chinês, tem colocado cada dia mais pressão sobre a questão de Taiwan e dito que sim, ele quer ampliar a presença no Taiwan, até retomá-la. Aliás, o governo chinês recentemente disse que é uma questão de tempo para Taiwan retornar sobre o governo chinês. Desde lá da Revolução Chinesa, que o Mao Tse-tung tomou o governo da China continental, o grupo republicano mudou para Taiwan e montou um país ali que também, aliás, chama China, né? O nome oficial é República da China, e que a gente chama de Taiwan e português de Formosa. Então, isso também causa um problema bastante grave pensando só na indústria espacial, porque Taiwan hoje basicamente é berço de mais de 60% dos transistores e chips produzidos em todo o mundo. Grande parte dos processadores que vocês telefones, smartphones, telefones comuns, que é o smartphone, computador, avião, carro, tudo sai de Taiwan. Mesmo que sejam empresas ocidentais, por exemplo, Intel, AMD, entre outras, eles fazem sobre demanda e sobre esses contratos. Se simplesmente a China invadir 60, mais de 60% na verdade, acaba sendo completamente paralisado. Por mais que seja ali uma invasão que não tem uma guerra, é difícil imaginar que pelo menos os primeiros meses a indústria vai continuar operando normalmente. Além disso,
grande parte também dos televisores e telas em geral passam por dentro da indústria de Taiwan. Fala, mas que tem a ver televisão com aviação? Para você projetar um avião, por exemplo, você precisa de monitores, que basicamente é um televisor, a tela em si. Então, se paralisar a produção de computadores, computador doméstico mesmo, você provavelmente vai ter um problema bastante sério na indústria, porque ela não vai conseguir projetar nem simplesmente atender pedido de peças se os computadores não puderem ser atualizados, ou se os programas tiverem que ficar um pouco desatualizados, porque você não tem hardware para rodar o que está vindo pela frente. Então, é outro ponto, não é ligado diretamente à indústria espacial, mas ela seria diretamente impactada caso as coisas esquentassem por ali. Outro ponto muito importante, uma eventual guerra entre Taiwan e China colocaria numa situação muito delicada toda aquela região ali do Sudeste Asiático, ou seja, Coreia, Japão, todas teriam muita dificuldade de importar e exportar também componentes que são utilizados pela indústria espacial. A própria indústria americana usa muitos componentes feitos no Japão e também na Coreia. Imagina se tudo paralisa ali por questão da guerra, o quão caro, o quão difícil vai ser você tirar esses componentes e levar para a Europa e para os Estados Unidos. E, em último caso, até para o Brasil, né? A indústria brasileira também tem bastante coisa que vem da Ásia. Então, tudo isso é muito complicado. Para você ter uma ideia, a situação é tão complexa que a própria Rússia, quando teve o embargo em 2022, acabou também sofrendo muito com a indústria espacial. Acredite, na verdade, todas as aeronaves russas têm componentes feitos fora da Rússia, pelo menos tinha até 2022. O MS-21, você vê lá na fuselagem escrito MC-21, mas o nome é MS, lembrando, a letra C no cirílico é equivalente à letra S no alfabeto latino, ele tinha grande parte de seus componentes produzidos por empresas ocidentais. A ideia na época lá da Irkut era criar um avião realmente como todos os fabricantes do mundo fazem, um avião de prateleira. Você faz um projeto básico e entrega para os fabricantes ocidentais, até também da Ásia, e diz: eu preciso dessa especificação, você produz para mim, e eu compro, e muita coisa já está aí disponível, que não muda muito. Por exemplo, motor, se muda o traço, etc., mas o motor básico geralmente se busca o que já tem no mercado, exceto projetos muito específicos, como o A350, 777, 787, que aí partem para um projeto completamente novo, mas a base em si também já existe. E nesse caso, com os embargos, o MS-21 acabou sofrendo muito e precisou parar completamente a intenção de ser um avião completamente ocidentalizado para pensar em exportações globais. O avião está parado sendo completamente reprojetado. O Sukhoi Superjet, aquele jato regional, aliás, o primeiro avião comercial russo projetado pós-União Soviética, assim, do zero, ele também, lá atrás, após 2014, já começou a tentar colocar alguns produtos e componentes russos dentro do seu projeto, já temendo esse bloqueio que poderia acontecer. Dito e feito, aconteceu em 2022. Agora o avião voou com motor 100% russo, parte do motor era russo, mas parte era ocidental, feito em parceria com empresas da França e da Itália. Então agora ele está completamente dentro do guarda-chuva russo, mas ainda assim, olha o custo que teve a desenvolvimento, mais de 10 anos, foi em 2014 que eles começaram a mudar esse avião, e mesmo os caças, os bombardeiros também, tinham uma série de componentes produzidos fora da Rússia, porque baixar custo e você ter o ápice da tecnologia. Não adianta você querer ter no seu país uma fábrica com uma extrema tecnologia, por exemplo, de um aviônico, se você comprar 5, 6 por ano. Então você compra de alguém que já está especializado nisso, baixa custo e você consegue ter acesso ao que existe ao melhor ao mercado. Porém, com os embargos, tudo mudou e os russos também estão correndo atrás, ou seja, nem eles que têm sempre essa questão de dependência conseguiram ficar fora dessa cadeia global. A própria França, que é um dos países que desde pós Segunda Guerra Mundial tem falado muito de uma independência absoluta na indústria de defesa e aeroespaço, também não consegue, já que a Airbus, a sede industrial é na França, embora a sede, na verdade, se eu não me engano, fica na Holanda ou em Luxemburgo, fica na Holanda, eles também não têm essa independência toda. Muita coisa vem na Inglaterra, muita coisa vem nos Estados Unidos, então é bem complicado manter isso. Até o Canadá, vizinho dos Estados Unidos, quase o irmão ali, bem próximo, irmão um pouquinho mais novo, também sofre bastante. Se eles colocarem um embargo, claro que não vai acontecer, mas supostamente acontecer se os Estados Unidos colocar embargo aos produtos canadenses, a indústria espacial americana basicamente para. Para você ter uma ideia, o motor PT-6, o famoso turbo-hélice, é produzido pela Pratt Whitney no Canadá. Claro, dá para levar a linha de produção para a parte americana, mas não seria tão simples e acabaria aí complicando bastante a produção e até a questão diplomática entre os dois países. Claro que nesse caso já teria completamente azeda, mas olha o tamanho do problema, uma coisa que parece bastante simples. Tanto que, já falando de Canadá, o próprio Canadá agora deu uma pisada no freio sobre a compra do F-35. Eles estão avaliando se vai valer a pena ou não embarcar nesse projeto, já que eles querem fazer ali, pelo menos, uma pressão sobre o Donald Trump para conseguir, pelo menos, levar um pouco à frente essas questões de tarifas, etc. Colocar uma pressão, imagina, Lockheed Martin por trás, para ver se também funciona. E também na indústria de defesa, que já fica mais difícil ainda,
você pode imaginar o tamanho da confusão que deve estar dentro da Casa Branca, já que os grandes lobistas da indústria de defesa não devem estar nada felizes com toda essa situação que está acontecendo, já porque você tem risco na exportação de suas armas, corte nos gastos, principalmente armas destinadas à Ucrânia, e também pressão interna, né? Estamos falando de cortar gasto, mudar tipo de projeto, isso tudo aí está mexendo consideravelmente com a indústria de defesa do próprio Estados Unidos, ou seja, o Donald Trump, com a ideia de fazer o Make America Great Again, está colocando algo bastante tenso aí em toda a indústria aeroespacial, toda a indústria, na verdade. Não sei se é certo ou errado, se vai dar certo lá na ponta ou não, mas seja como for, no presente, a situação ficou bem confusa e muito complicada. Antes até de encerrar aqui o nosso bate-papo, fazer uma propaganda bem rapidinho, um pequeno jabá da Aero Magazine. Essa daqui é a edição de março da Aero. Uma das coisas legais é que a gente fez um comparativo mostrando como a Pilatus conseguiu unir a flexibilidade e a robustez do PC-12 também no PC-24. Então os dois aviões ali são diferentes, mas acabam compartilhando o conceito de família. Tá uma edição bem legal. Também tem os 25 anos de operação do A320 no Brasil, um comparativo bem legal entre aviões, mostrando bastante dessa questão da própria máquina em si. Era o Magazine por algum tempo ficou um pouco longe de falar do avião em si, né? A gente fala muito de mercado, muito de pilotagem, agora tá falando bastante do avião. Falando de seguro aeronáutico, e entre outros temas bem legais. Eu espero que você goste. É só dar uma olhada, a Aero está disponível no Zinho, que é a plataforma digital, e também na versão impressa que todo mundo gosta para poder folhear, especialmente quando tem fotos bem bonitas. E lembrando, novamente, temos aqui o apoio do Salão Aeroespacial de Paris, que está nos apoiando aqui, a 55ª edição. E se você quiser se inscrever como profissional, é só clicar aqui no QR Code. E para a gente encerrando, para não ficar tão longo o vídeo, ele vai passar um pouquinho de 20 minutos, é que como justamente tem que ter bastante cuidado com essa questão. Muitos levantam bandeiras de faz isso ou aquilo, quando você está dentro aí de um universo completamente conectado, como a indústria atual, seja qual for, mas a aeroespacial é uma das mais interligadas no mundo, não dá para simplesmente dizer eu não gosto do país X ou do país Y, já que é bem difícil quando você corta uma cadeia de produção. Canadá e Estados Unidos, como eu disse, são basicamente irmãos, mas essa relação aí, bastante conturbada a partir de agora, pode simplesmente encarecer de largada os aviões americanos, porque parte da produção é feita no Canadá, e vai ter uma sobretaxa. Lembrando, o A220, antigamente chamado C-Series, acabou inviabilizando dentro do grupo Bombardier, que embora passasse por uma dificuldade bem grande ali administrativa e financeira, mas a gota d'água ali, a pá de cal, foi quando o Donald Trump, no seu primeiro governo, acabou colocando uma sobretaxa de 100%, sim, 100% sobre o C-Series por uma pressão da indústria americana que dizia que existia uma série de subsídios ilegais de Quebec, lembrando, a província de Quebec colocava dinheiro no projeto, se não me engano, eles tinham 20 ou 25% até desse programa ali para, de maneira artificial, tornar legal pelas regras da Organização Mundial do Comércio esse empréstimo estatal. Então, ele colocou 100% de sobretaxa. O que aconteceu é que a Delta Airlines, era um dos principais clientes do C-Series, viu que não dava para bancar o avião. A Bombardier não tinha o que fazer e colocou ele à venda no mercado, que acabou sendo adquirido pela Airbus. Por uma questão, entre aspas, de sorte, não era sorte, a Airbus fez já ciente disso, ela tinha já uma unidade de produção do A320 da família nos Estados Unidos, no estado do Alabama, e ela então conseguiu viabilizar a produção final do avião nos Estados Unidos, ou seja, legalmente o avião é americano. Aliás, a Airbus ela é uma das que primeiro pensou em atender o mercado dos Estados Unidos com a produção local, ou seja, ela produz as principais peças, superestruturas na Europa, embarca no navio e entrega nos Estados Unidos, eles são finalizados. Tem uma questão tributária, questão de empregos, então tem ali um nacionalismo, que como todo país tem, o próprio Brasil também gosta bastante disso, então acaba facilitando a venda do avião. Mas se há uma mudança completa aí nesse jogo, como é que funciona as relações diplomáticas, políticas e comerciais, tudo isso pode ser colocado a perder. Então está muito difícil hoje pensar em como é que é o futuro da indústria espacial dentro do momento político atual. Daqui a pouco também deve melhorar, deve ser muito mais uma pressão de início de governo, mas seja como for, todos os lados estão bastante perdidos. Os europeus também estão aí colocando pressão e de vez em quando passando do ponto. Ontem, se não me engano, o ministro francês disse que, por exemplo, sobretaxar o bourbon do Kentucky, a bebida, foi um grande erro, porque a estratégia do Trump agora é colocar 200% de sobretaxa sobre toda e qualquer bebida alcoólica que saia da Europa. Os Estados Unidos hoje é o maior consumidor mundial de vinho. Você imagina como os produtores franceses de vinho devem estar super felizes de ter uma sobretaxa de 200% sobre o seu produto. Então você vê que é uma besteira, por uma questão do aço e alumínio, ele colocou pressão
Na Europa, a Europa, no caso a França, principalmente, respondeu que não, tudo bem, eu vou taxar barcos, motocicletas e o bourbon do Kentucky. A resposta foi, então, sobretaxa o seu vinho. Então, sai de uma indústria, vai para outra e tudo está interligado hoje em dia. Isso é bem complicado de se colocar na mesa, mas está todo mundo trabalhando fortemente. Foi um dos temas mais interessantes aí nas últimas semanas que a gente ficou apurando aqui, e não por acaso também está bastante completa a matéria aqui na edição deste mês da Aero Magazine. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Tentei falar bem sintético de tudo, que é muita coisa, é um tema bem complexo, mas muito interessante e que deve impactar talvez o Brasil no futuro. Não deu para falar ainda porque ainda não chegou a conta até as terras tupiniquins, mas isso pode ser que se desenrole lá na frente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de seu like e também se inscrever no canal e deixar aqui embaixo seus comentários, que são muito válidos. Eu sempre venho aqui responder a todos. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.